Bem-vindos ao Hands On, programa de entrevistas da Atena Educacional. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito interessante, que é a comunicação. E para isso eu trouxe a Liz. A Liz, ela é a responsável pela LA Comunicação. Então, Liz, começa se apresentando um pouco para nós. Eu sou a Liz, eu sou jornalista de formação. Comecei ali meus primeiros passos em redação até migrar para assessoria de imprensa. Sou de São Paulo, né? Trabalhei muito ali em agências, até me sentir pronta, madura o suficiente para ter a minha assessoria hoje de imprensa, que é a Comunicação, que fica em São José dos Campos, mas ela atende, abastece o Brasil inteiro, mundo, enfim. A gente já conversou um pouco, né? E eu entendi que você tem cases de várias empresas em vários mercados. Sim. Mas antes da gente entrar um pouco nessas histórias, né? Eu queria te fazer uma pergunta bem para a gente conseguir, né, explicar para as pessoas algumas diferenças. A gente está vivendo um momento de hiperconectividade muito grande. Sim. As áreas, elas às vezes se misturam, né? E eu percebo por parte das instituições de ensino, às vezes, uma dificuldade de conseguir compreender o que é o que, qual ferramenta usar, quem faz o que. Sim. Então, dentro desse cenário todo, né, como é que você lida, né? Então, assim, o que é a comunicação? Como é que você explicaria isso para alguém, para eles conseguirem entender o que o setor de comunicação faz, o que uma assessoria faz? Conta pra gente. Eu, assim, sinto que com o avançar de uns 10 anos para cá, a gente, hoje não existe uma empresa ou uma instituição que não tenham bem definidas as áreas ali de comunicação, porque hoje em dia elas entendem que é o papel principal dentro ali da empresa, né? Mas, às vezes, as áreas, como elas se abraçam muito, a comunicação, por exemplo, a assessoria de imprensa, ela é muito eficaz, mas se ela não tem um trabalho de marketing, ela não tem tanto impulsionamento, né? O marketing é a mesma coisa, às vezes ele precisa de um apoio de uma assessora de imprensa, de uma agência para que ele consiga desenvolver. Então, eu procuro me conectar realmente com instituições e empresas que já tenham um trabalho de marketing, né? Porque já vem ali de uma necessidade deles, e aí sim eu consigo trabalhar em cima para o meu cliente o que é assessoria de imprensa. Obviamente que quando você fala de especialistas ainda, eles têm algumas dúvidas, então você vai atender um médico, eles depositam todas as coisas que eles precisam da comunicação para um assessor de imprensa, e não é isso. Então eu procuro dizer que, óbvio, se você tiver bagagem para ter vários braços da comunicação, né, a rede social, o marketing, a assessoria de imprensa, perfeito, né? Mas vamos começar realmente por aquilo que eles precisam no momento, que é o marketing, né? E aí vem nós, que somos assessores de imprensa, para fidelizar um trabalho de todo o know-how que tem o especialista, todo o know-how que tem a empresa, visibilidade, né? Mas nós não vendemos nada de serviço, nada de produto, nós realmente posicionamos aquela empresa ou aquele especialista no mercado. Eu posso entender, então, que existem diferenças sutis, né? Quando a gente usa o termo, né? Comunicação e marketing, marketing e comunicação, não, isso é marketing, isso é comunicação, enfim, mas existem diferenças sutis. Agora, quando a gente olha, né, no sentido da comunicação, o que quais seriam esses serviços que estão dentro desse guarda-chuva? Então, por exemplo, na LA, né, quais são os serviços que a LA oferta, entendendo, né, como uma agência de comunicação? Tá. Então, a gente tem essa especialidade de assessoria de imprensa e de comunicação interna, né? Comunicação interna está muito ligado com o que veio lá da minha formação, da minha especialização, que é a parte de texto, né? Então, alguns clientes precisam mais de texto para site, ou alguns textos para redes sociais e tudo mais. Então, a gente tem esse serviço de comunicação interna. Mas o carro-chefe é a assessoria de imprensa, que é realmente abastecer ali a empresa, o nosso porta-voz, dar autonomia para ele em frente às câmeras, né? Para que ele se sinta mais confortável, porque a gente fala
bastante, que ele tem todo o conhecimento, mas às vezes falta um pouquinho mais de proatividade ali com a câmera, que ele fica um pouco mais tímido, mais retraído. Parece que a gente esquece tudo, né? Parece que esquece tudo. E é normal. E é normal. É normal, gente... dar branco. Isso é super normal, mas com o trabalho de assessoria de imprensa, a gente consegue desenvolver isso. E a gente também, na assessoria de imprensa, é bacana, porque às vezes o jornalista ele não chega imediatamente até você, até a empresa, né? Mas o assessor de imprensa ele faz essa conexão. Ele mostra que, olha, aqui eu tenho um cliente que vai fazer todo sentido para você. Quando você necessitar, para você repassar alguma matéria, você tem um apoio de um porta-voz totalmente especializado, né? Entendi. Então a gente tem essa conexão de imprensa e empresa. Gestão de crise. Porque independente de uma linha de tempo, né? E hoje a gente tem as redes sociais como um exemplo, né? E acho que as pessoas vivem isso com mais intensidade. Parece que pipoca a crise a todo momento, né? Então, assim, isso está dentro da, vou chamar assim, da caixinha da comunicação, com lidar certeza, com isso. E como é que você faz, né? Você teria uma dica, alguma informação que as instituições de ensino pudessem usar por alguma situação que possa ter acontecido, ou que seja um pai que entrou na rede social e fez algum comentário, ou algum comentário lá no Google. Você tem uma dica, alguma coisa que pudesse ajudá-los nesse momento? Claro, assim, a gente sempre acompanha muito de perto, a assessoria de imprensa acompanha muito de perto o desenvolvimento ali do cliente. Mas, por exemplo, é óbvio que em alguns momentos acontecem algumas crises, né? Eu já trabalhei com empresas que tiveram crises muito fortes, né? Por exemplo, eu trabalhei com o Trent Russell Watanabe, que era o escritório de advogados da Odebrecht. E foi bem na época da Lava Jato. Nossa. Eu trabalhei numa instituição, que é o Instituto Mauá de Tecnologia, fazendo atendimento deles, que às vezes aconteciam também algumas coisas que a gente precisava ali conduzir melhor o cliente, né? A gente faz esse acompanhamento sempre. Antigamente era uma coisa assim que assustava e tudo mais, mas a gente tinha o deadline, que é aquele tempo para trabalhar. Hoje em dia a rede social já avisa muito antes, né? E aí qual que é a manobra da assessoria de imprensa? Todas as outras ferramentas que estão em ação, relacionamento, contato com um veículo específico para uma pauta, a gente vai pausar e vai dar atenção para esse gerenciamento de crise. E aí a gente conversa, a gente vai até a instituição, a gente conversa, né? A gente tenta entender qual é o melhor porta-voz para falar. A gente sempre parte daquela coisa da verdade, né? A gente vai agir com a verdade. E aí a gente abastece de conteúdo, vocabulário, porta-voz, para que ele fique mais confortável, porque o não falar, você meio que assina a sua culpa. Então, você precisa falar. E assim, os erros, o que a gente fala muito para o cliente, enfim, até para ajudar as instituições, os erros vão surgir. Principalmente numa instituição educacional, né? É muita coisa para controlar, né? É aluno, é professor, às vezes... São muitos humanos, né? São muitos humanos. Não é só o diretor. Todas as instâncias, elas são humanas. Existe uma relação humana. Existem existem várias relações. E assim, é por isso o erro vai acontecer. É só entender que realmente a gestão de crise não é o fim do mundo. Quantas empresas já passaram por coisas, né, que foram assim, bem elevadas, mas que elas souberam ali, com o passar do tempo, contornar a situação, né? Então, a gente faz muito esse preparo. Então, deu uma gestão de crise, obviamente que a gente está muito mais ali forte na parte da imprensa. Às vezes, você acompanhando na rede social, vai ficar na rede social. Mas ali, por exemplo, uma imprensa X também está na rede social e começa a noticiar algum assunto, né? Que seja mais delicado. A gente também tem aquela coisa do direito da resposta. Você tem um assessor de imprensa, uma assessoria, você consegue também, olha, a gente não falou, a gente gostaria de falar, então a gente faz toda para tranquilizar mesmo, sabe? Para tranquilizar. Agora sim, a gente
falando um pouco, a gente entrou na questão da gestão da crise, né, como uma das ferramentas da comunicação. Sim. E eu entendo que realmente quando a instituição de ensino ela está olhando, né, para a comunicação, isso é mais abrangente, né, do que a simples promoção de um serviço, né, ou de um produto. Sim. Então você acaba tendo ferramentas, eu vou usar esse termo, me corrija se estiver errado, ferramentas, né, que você tem assessoria de imprensa, você tem gestão de crise, você tem justamente o media training, no sentido de capacitar as pessoas para elas conseguirem se comunicar melhor. Então, são todas ferramentas dentro dessa caixa da comunicação. É isso mesmo. Que eu falei da assessoria de imprensa, ela abastece tudo isso. Ela tem media training, ela tem gestão de crise. Então, você contrata uma assessoria de imprensa, ela vai te entregar gestão de crise, se for necessário, ela vai te entregar media training, release, pauta, relacionamento. Hoje, muito mais do que antigamente, a gente tem essa questão do relacionamento. Então, faz tudo ali parte da assessoria de imprensa. É que como eu estou dentro, para mim já fica mais fácil. Mas esses serviços já estão todos ali dentro de assessoria de imprensa mesmo. Entendi. Tá bom. Por que eu estou te perguntando sobre a comunicação e essas diferenças? Né? Porque eu percebo, né, nas instituições de ensino, eu percebo às vezes uma certa miopia, né, quando eles olham para essas frentes de marketing e comunicação, e às vezes eles realmente assim confundem as ferramentas e as funções, e como consequência eles não conseguem usar, né, a solução, vou usar esse termo, né, no potencial dela, né? Então, por isso a pergunta, para a gente conseguir até esclarecer, né, as diferenças. As diferenças que são assim, elas se conectam, são braços que juntos vão entregar um melhor serviço, porém elas têm diferença, né? Às vezes o marketing também ele chega com uma necessidade, a gente vai abrir bolsa de estudo, ou a gente vai abrir vagas para pós-graduação X. Divulga a assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa, ela vai verificar se realmente faz sentido ela divulgar esse serviço, né? Porque a gente parte ali da premissa que a gente tem que encaminhar para o jornalista também coisas que façam sentido para eles noticiar, e que o público deles, quem consome, é a massa, né? Podem ter públicos segmentados, mas a gente precisa acertar ali. Então, a gente pega aquela informação do marketing e conversa com eles também. Fala, olha, a gente já divulgou, 3 pós-graduação. Agora, talvez seria interessante a gente puxar alguns dados dessa pós. Quantos profissionais estão no mercado? Tem algum profissional relevante? Para que a gente consiga ter uma entrega mais assertiva. Né? Faz sentido eu pensar que são informações... quando eu falo informações mais abrangentes, que na minha cabeça, na minha mente está vindo a seguinte ideia, né? Então, se o marketing está mais voltado para promover, né, o serviço, o produto, ou vão pensar em instituições para promover o trabalho pedagógico da escola, ou para promover que seja o curso, né? E gerar vendas, gerar oportunidades, gerar vendas, gerar matrículas. Né? E aí, quando eu penso na área da comunicação, de uma forma mais abrangente, ela está olhando a geração de informação, de conteúdo. É mais ou menos por aí? É por aí. Como é que... Sim, não sei se eu estou indo no caminho certo para tentar deixar mais claro, até para quem está nos assistindo, essas diferenças, né? Porque, de fato, eu volto nisso porque eu percebo sempre o que eu chamo dessa uma certa miopia mesmo, de entendimento. Vou usar o termo ferramentas, tá? Sim, que é muito conhecido nas nossas áreas. E aí tudo se mistura muito, né? E aí há uma certa redução de potencial delas, né? Justamente por causa dessa miopia. E aí você tenta alcançar normalmente, né? Você tenta alcançar um resultado com a ferramenta errada. Com a ferramenta errada, é isso. Por exemplo, o marketing, ele é muito voltado realmente para o consumidor. Então, a gente precisa de estratégias mais efetivas para atrair, por exemplo, mais alunos, né? Mais pais de alunos. Então, eles vão bolar essas estratégias ali dentro. A assessoria de imprensa vem para mostrar para esse pai, vem para mostrar para um futuro aluno que aquela instituição é excelente para eles, né? Então, a gente pega quem? A gente pega, talvez, porta-vozes, a gente pega iniciativas bacanas. É uma abordagem diferente. É uma abordagem diferente, porém, a gente
tem isso estrategicamente, né? A gente, óbvio, sempre que entra um cliente na LA, eu faço já um media training apresentando para eles o trabalho de assessoria de imprensa para que a gente lide melhor com as necessidades e também para que eles não se frustrem, né? Porque acontece isso, uma frustração às vezes, mas não está me gerando aqui retorno. Eu acho que eu acho que isso vai muito ao encontro do que eu comentei, do sentido da ferramenta errada, o objetivo X, mas a ferramenta que eles estão tentando usar para alcançar o objetivo não é a melhor ferramenta. Não é a melhor ferramenta. E aí a minha conversa inicial é essa. Por exemplo, se chega um cliente que nunca teve assessoria de imprensa, eu já converso, antes de entrar para a LA, eu converso quais são as suas maiores necessidades, né? E o que você espera de assessoria de imprensa. Ou melhor, você já teve assessoria de imprensa? Entendi. Entendeu? Porque às vezes ele vai falar, não, eu preciso... Já tive casos de preciso vender meus cursos, Liz. Preciso me posicionar em tal área. A gente não tem esse trabalho. Quem vai te garantir esse trabalho é o marketing. Então, talvez a gente tenha que pensar primeiro, será que não é melhor você ir para o marketing, amadureceu ali, você vem com assessoria de imprensa? Porque daí tudo vai fazer sentido. Tudo vai fazer sentido. Agora a gente caminha, né? Eu diria quase que é um mundo de um reality show. Né? É meio que isso hoje, né? No século que a gente vive. Né? A hiperconectividade e tudo mais, né? E aí eu vejo justamente essas frentes, né? Elas com uma necessidade muito grande de lidar com isso. Sim. Então, assim, já chegou para você algum perrengue nesse sentido do tipo assim, da pessoa estar acreditando que está fazendo o melhor e que aquilo é o correto e você olha e fala assim, gente, não é isso. Várias vezes, o tempo inteiro. Por mais que eu faça uma apresentação antes, ao longo do processo do trabalho, eu vou resgatar novamente isso. Eles vêm com algumas ideias que para mim não cabe, você entende? Liz, vamos fazer tal coisa? Não vai fazer sentido. Que tal? Eu não falo não vamos fazer, mas vamos levar para o mundo realmente que faça sentido para que o jornalista... Porque eles têm que entender que eu trabalho com o jornalista. Eu vou apresentar a empresa, a instituição para esse jornalista. Então, para o jornalista tem coisa que não faz sentido, né? Às vezes um cliente, por exemplo, manda um vídeo institucional. Liz, tem como sair esse vídeo institucional em algum veículo? Não tem, porque é pura publicidade, é comercial, não é mídia espontânea, eu trabalho com mídia espontânea. Essas diferenças, elas são muito importantes. Sim, sim. Na verdade, assim, elas são importantes, mas é importante compreender essas diferenças. Eu volto sempre nessa... Sim. Porque é algo que eu acredito, né? Que eu digo assim, né? Antes de... sei lá, de você conectar ferramentas, desenvolver alguma coisa, tal, você precisa ter uma rota. Precisa ter um plano, o mínimo que seja. Né? E aí, a partir deste plano, quais são as necessidades e até qual é o nível de profundidade que você precisa daquela ferramenta, daquela necessidade. Exatamente. Né? Porque senão, o que acontece que é um pouco isso, né? Como tem muita gente falando muita coisa e tudo muito parecido, os discursos muito... Confunde. Vira uma confusão. E aí não faz a conexão correta. A engrenagem não roda. Não roda. E na comunicação, eu acho que a questão da internet, a hiperconectividade, né, redes sociais e tudo isso, eu acho que tem muita gente falando muita coisa e confundindo muita gente. Eu falo muito isso, né? A gente tem que entender também a questão de, hoje em dia, todo mundo que está no Instagram, todo mundo que está na rede social é um influenciador, abastece você de informação e tal, mas você, como consumidor, você precisa entender quem que é realmente aquela pessoa, né? Aquela pessoa, ela é formada? Ela não é? Na nossa área acontece muito isso. Muita gente que não fez curso, não tem formação, né? Até porque a gente tem aí umas variáveis do STF que derrubou alguns diplomas e tudo mais. Não que, né, o mercado quer esse profissional capacitado que tem o diploma. Mais segurança, né? Mais segurança. Mas as pessoas que consomem, elas precisam entender quem que é esse profissional, né? Por exemplo, um assessor de imprensa. Eu vejo muito um movimento que não na capital, mas mais para o interior mesmo, dos assessores aparecerem mais que seus próprios assessorados.
Gente, isso não faz sentido, né? Por exemplo, o assessor de imprensa concedeu uma entrevista no lugar de um especialista. Por quê? O que está acontecendo isso? Aí você percebe que está lá atrás. Faltou estudo, faltou bagagem, né? Faculdade. E tudo isso que vai refletir também numa entrega. E aí a gente tem aquele ponto muito delicado, que é do cliente que comprou esse serviço, se frustrar, e aí ele não acredita mais no nosso meio. Ele acha que, putz, não vai. Que eu comentei, né? A escolha da ferramenta errada, o objetivo que você tinha. Exato. E assim, muito profissional também desesperado, querendo empreender, garante para você, não, entra aqui que eu vou conseguir marcar tal relacionamento com a escola X, tal, com o aluno, e você não é o seu trabalho, você não tem informação para isso. Entende? Então você tem que ser verdadeiro com aquele cliente. Você tem que falar, olha, eu acho que ainda não temos maturidades para assessoria de imprensa. Mas quando você tiver, por exemplo, tem cliente que não tem case. Iniciou agora, né? Como empreendedor, enfim. Está no segmento, sei lá, uma profissional de direito, né? Uma advogada de trabalhista. Ela não tem nenhum case. Como que ela quer ter assessoria de... Ela já quer aparecer na imprensa. É aquela coisa de querer aparecer o tempo inteiro, né? Mas assim, como que você vai aparecer se você não tem ainda um case pra gente mostrar? Mas eu trabalhei na empresa X, só eu não posso falar da empresa X. A empresa X tem outra assessoria, tem outro trabalho, entende? Entendo, mas eu acho que tem um pouco justamente dessa confusão, né? Porque nesse movimento ela estaria muito mais próximo do que seria o marketing no sentido de promoção, né? De promover o trabalho dela, do que na verdade de acessar a assessoria de imprensa para conseguir ganhar uma pauta ou abrir um espaço dentro de uma situação para você poder aparecer. Com certeza. Pelo que você produz de conteúdo ou pelo case que você teve de sucesso. Né? É isso. E aí ela caminha... de novo, né? Ela tem um objetivo, mas ela está tentando usar uma ferramenta que não dá conta daquele objetivo. Não dá conta que ali o que seria mais eficiente para essa profissional é um marketing inicial. Que vai promover o trabalho dela. Que vai promover o trabalho dela, que vai vender o trabalho dela. Que vai vender o trabalho dela. O comercial faz muito mais sentido para ela. Depois, com o amadurecimento, né? Virou um escritório. O escritório tem 10 clientes. Aí ela já consegue usar a comunicação para ganhar espaço. Veja bem, como é que eu vou chegar para o jornalista? Você é o jornalista, Carlos. Tudo bem. Aqui um advogado. Eu tenho uma advogada, mas assim, ela não tem cliente. Não tem cliente. E ele vai perceber, porque eles fazem pergunta o tempo inteiro. Sim. Não basta só o bom jornalista, eu mando a pauta e ele quer provar essa pauta. Então ele fala, de onde você tirou esses dados, Liz? Ele sabe, a Liz é uma boa assessora, já esteve na redação, mas eu quero concretizar isso certinho. Tem personagem, checagem, não tem? Então, por exemplo, esses tempos eu trabalhei com uma pauta, né? E eu queria muito focar num veículo, o cliente também queria. E a jornalista adorou a pauta, achou sensacional, mas preciso de um personagem, né? O personagem não é o porta-voz. O porta-voz é a empresa, é o CEO da empresa e tudo mais, mas eu vou precisar de um cliente. Dessa empresa. E aí, como é que faz se não tem? Né? Aí eu fico, então, tento... E aí nessa você perde a pauta. Não, e você se queima. Isso que eu ia falar, porque como profissional, eles também começam a te olhar de um jeito diferente. Putz, ela está trazendo coisas pra gente, mas que não se sustenta. Não se sustenta. Nem vou atender mais. E assim, eu falo que é um trabalho de formiguinha, realmente, assessoria de imprensa, por isso que precisa ser recorrente, não dá para ser pontual. A gente tem que trabalhar no mínimo 6 meses um cliente. E por quê? Porque a imprensa também ela vai te conhecendo. O Carlos, legal, chamei ele falou super bem aquela vez, ele abasteceu realmente as nossas dúvidas, tal, vamos chamar ele de novo, tal. E assim, existem clientes que chegam assim com aquela euforia, quero sair na Ana Maria Braga, quero sair no Jornal Nacional. Calma, você precisa passar por uma peneira para chegar lá. Se eu te jogar no Jornal Nacional e você gaguejar, não deu branco, você nunca mais vai sair em nenhum lugar, né? Então tem isso também, da gente pontuar muito isso com o cliente. Agora você comentou, você só falou o termo e aí eu lembrei, no sentido...
trabalho com influenciadores. Tá. Você acredita nessa estratégia? O que você teria para contar para a gente, né, sobre isso? No segmento educacional, e principalmente de escolas básicas, eu ainda vejo essa estratégia um pouco tímida por parte das escolas. Né? A gente vem tentando, no nosso caso, enquanto Atena Educacional, desenvolver algumas estratégias nesse sentido, mas ainda é um pouco tímido isso. Tá. Então eu queria ouvir de você, né, influenciadores. Existem aqueles influenciadores que realmente vão entregar um conteúdo de qualidade, vão mostrar realmente toda a capacidade que aquela instituição tem, sabe? Que vão atrair realmente um olhar mais eficiente e tudo mais, mas também existem alguns influenciadores que eles não estudam, que eles não vão só entregar Mas como... assim... Primeiro, você acredita nessa estratégia? Depende. De uso de influenciadores? Depende. Depende do que. Agora vou ter que contar. Para o cliente. Qual é o cliente? Qual é o segmento? Tá. Por exemplo, educação. Tá, vamos pensar em educação. Vamos pensar em educação. Eu acho que alguns influenciadores são efetivos. Tá. Aqueles de, por exemplo, tecnologia, para mostrar a área de robótica da escola. Pode funcionar. Entende? Ou, por exemplo, aquele influenciador que trata realmente sobre educação, ou aquelas influenciadoras que falam sobre educação com o pai, não com o filho, que vai atrair esse público, que é o público-alvo da instituição. Mas aí precisa ser muito bem estudado qual que é esse influenciador, sabe? Então eu acredito. Como estratégia você acredita? Eu acredito. Essa estratégia é interessante. É interessante. Para instituições de ensino. Com certeza. Mas você vê ressalvas? Algumas ressalvas, porque existem segmentos que talvez não seja tão efetivo você trabalhar com influenciador. Entendeu? Por exemplo, o influenciador, ele também faz parte ali do leque de braços da comunicação. Sim, é assim que eu entendo também. E ele vai vir em pontos estratégicos. Ele não vai ser recorrente que nem o marketing, ele não vai ser eu não acredito na recorrência, tá? Mas eles têm, né, eles falam isso. Não, mas a gente precisa fechar tantos meses para, enfim, tem a parte do comercial deles. Sim, tudo também. Bem, okay. É um profissional, né? Mas eu acredito, falando de educação, especificamente, que os outros aí têm as suas variáveis, mas a educação acho que são, às vezes, pontos estratégicos. Por exemplo, vestibular. Tá chegando o vestibular, vamos mexer algum influenciador bacana aí, sabe? Mas tem que ter a bagagem dos outros braços. E você acha que o influenciador é mais eficiente... E aí eu vou usar o termo, do que a assessoria de imprensa, no sentido de cavar a pauta? Não. Você ainda acredita que a assessoria de imprensa ela mais eficiente do que usar a estratégia de influenciadores? Porque, por exemplo, você vai gastar... É como se a gente estivesse falando aqui de matéria paga e assessoria de imprensa. O que é mais eficiente? O que é mais eficiente? A assessoria de imprensa, ela, por meio de mídia espontânea, ela te garante várias entradas. Em matérias que realmente são relevantes. Né? A matéria paga, você vai pagar para sair em um veículo X, gastou toda a sua verba que você tinha ali, queimou. Entendeu? E ela não vai te entregar tudo que a assessoria de imprensa poderia... Mesma coisa se aplica para o influenciador. Você, às vezes, vai gastar toda uma bagagem naquele influenciador, mas ele não vai te entregar esse objetivo final. O objetivo final. Agora, quais cuidados... Estamos sendo polêmicos aqui, hein, Carlos? Mas essa é a ideia. A gente dá umas cutucadas e umas estressadas em alguns assuntos. Sim. E são algumas perguntas, né? Porque como eu acabo participando de muitas conversas, e são conversas com diretores, mantenedores, gestores educacionais, são dúvidas que vão aparecendo nessas conversas, justamente porque a gente está debatendo as estratégias, né? E qual a melhor forma da gente promover a instituição de ensino, o trabalho pedagógico dela. E os influenciadores, né, eles, esse assunto tem aparecido com uma certa frequência. Sim. Né? E eu percebo, né, eles funcionando muito bem em alguns mercados, né? Mas eu também ainda... Tem as suas ressalvas. Eu acredito, sim, que ele, assim como você colocou, né, em alguns momentos, em algumas situações, eles podem ser bem efetivos na estratégia da comunicação, pontuais, né?
Mas a pergunta em relação à assessoria de imprensa é justamente porque isso também entra, às vezes, em conflito. Sim, não, entra. No sentido, putz, mas será que esse caminho ele vai me trazer resultado? Não, vou investir o recurso todo na outra ponta. Sim, mas aí eu acho que também cabe nós, da profissionais da área, também direcionar esse nosso cliente. Por exemplo, olha, para essa estratégia aqui, talvez esse influenciador vai funcionar. E por quê? Porque ela tem esse olhar nosso, ela garante, né? Ela garante esse olhar de um profissional. Sim. E isso acontece muito. Por exemplo, a gente acabou de fazer uma matéria, que foi uma matéria paga, que eles anunciaram em um veículo super expressivo. Legal. E com isso eles ganharam uma matéria paga. Porém, quem ia assinar essa matéria era o comercial. Eles falaram, não, é a Liz que vai assinar. Eu tenho aqui a profissional, ela vai assinar. Liz, o que você acha? Sim. A gente entra nessa. Eu falei, olha, a estratégia, né, é bacana por conta disso. Óbvio que não é assinado pela redação, mas eu vou conseguir dar essa base. A mesma coisa do influenciador. Alguns outros clientes também eles fazem eles levam essa pergunta para mim, Liz, olha, tem essa influenciadora aqui, ela apareceu, o que você acha? Dá para olhar? Olha, eu acho bacana para essa ação, mas para essa eu acho que a gente pode pensar em outras alternativas, sabe? Acho que funciona muito assim. Eu acho que também é do influenciador fazer esse movimento, né? Entender também que nós não estamos ali para cortar ele. Não, você não vai fazer parte aqui. Você vai fazer parte, mas o que você vai me entregar? Porque a gente já está dentro do cliente. Sim. A gente faz parte do time do cliente. A gente veste a camisa daquele cliente. Então, a gente sabe as necessidades deles, né? Então, a gente precisa ver se é muito mais comercial aquele influenciador, ou se realmente ele vai ser efetivo, porque ele também pode prejudicar nossas estratégias. Isso que eu ia justamente te perguntar, assim, né? Se existe até, ou se não, né? Assim, o que observar, né? Assim, quais seriam os critérios que você pode colocar para a gente aqui, que são interessantes da instituição de ensino observar quando ela estiver pensando em escolher um influenciador? Tá. Bom, primeiro é óbvio que números são atrativos, né? Não devemos não verificar isso, mas a gente tem que ver muito mais a linguagem daquele influenciador, se tem a linguagem da instituição, como que são as outras entregas dele ali no canal, no Instagram, como é que é o dia a dia dele, se ele é uma pessoa polêmica, se não é. Porque vamos pensar aqui, uma instituição de educação, nós queremos todos os públicos ali. Nós não queremos só isso mais específico de política. A gente não quer só quem vota em A e não vota em B, não vai entrar. Não, a educação não é dessa forma, né? Eles querem atrair todos os tipos de público. Então, a gente tem que ver, será que é polêmico? Será que não é? Né? Ou até mesmo, se tratando de educação, existem algumas situações que às vezes o influenciador pode prejudicar. O pai olhar e falar, nossa, mas esse influenciador eu vi que foi numa balada, foi não sei o quê. Então, assim, vai influenciar meu filho, sabe? Umas coisas desse. Sim. Ver o que faz sentido realmente, né? Talvez aquele influenciador não seja para a instituição, ele vai ser para um outro tipo de segmento, né? Enfim, é você realmente acertar a linguagem, ver a linguagem, monitorar. Por exemplo, não é simplesmente, toma aqui, Carlos, tem esse influenciador que vai ser bacana para a escola X. Vamos falar com ele. Não, monitora ele uma semana. Monitora, vê o que ele faz, o que ele fala, o que ele consome, né? Depois você entra em contato para a parte mais comercial. Liz, pensando na perspectiva da comunicação, né, enquanto estratégia, o que você teria para dizer, né, na verdade, orientar a instituição de ensino, assim, como ela pode avaliar se ela está no caminho certo em relação à sua estratégia de comunicação? O que ela precisa olhar minimamente? O que você tem para dizer para nós? Primeiro, ela precisa enxergar realmente aquele público-alvo, né, que vem mudando conforme o tempo. E isso a gente fala não só dos alunos jovens, mas os pais.
são outros pais, outro tipo de consumo de informação, né? Eles estão muito ativos no Instagram. Então, precisa olhar para esse público-alvo. Depois você precisa olhar quem abastece essa comunicação. A gente tem aqui na instituição, a gente tem marketing, a gente tem rede social, mas está faltando assessoria de imprensa. Porque daí você deposita, às vezes, as comunicações erradas para essas outras, para esses segmentos que você tem, que talvez a assessoria de imprensa te entregaria realmente, efetivamente, melhor, né? Então, verifica se realmente faz sentido você pedir para o marketing fazer um post, fazer, enfim, talvez uma pessoa de mídias sociais possa te entregar isso, mas que ela esteja abastecida pelo marketing, por exemplo, né? Queria muito sair num caderno específico da Folha de São Paulo sobre vestibular e tudo mais, mas o marketing, enfim, a gente não tem aqui escopo para conseguir atrair por meio de marketing, parceria, então aí o marketing realmente vai precisar acionar uma assessoria de imprensa. Então, né, eu acho que são isso, verificar o público-alvo, se você está acertando a comunicação desse público-alvo e verificar também se aqueles profissionais que estão ali são todos realmente do braço da comunicação, que hoje a gente está falando de uma equipe. Né? Uma instituição de educação precisa dessa equipe. Não cabe mais ela ter só o marketing. Ou só uma pessoa. Só uma pessoa. Ela tem que ter um time. Né? E isso, a comunicação, ela se fez muito mais eficaz e ela vai te entregar muito mais, né? Porque a gente passou aí por uma mudança que foi a pandemia e que hoje em dia, quem não tem marketing, quem não tem assessor de imprensa, quem não tem mídias sociais, ele não consegue ser melhor que o concorrente. O concorrente vai te entregar sempre, vai passar sempre na sua frente. Eu vejo na verdade, eu ia falar o termo fragmentação, mas na verdade é uma especificidade cada vez maior. Destas frentes de trabalho. Exato. Né? Então você comentou algumas, né? Então que seja o social media, né? Que seja o assessor de imprensa. Exato. Então são frentes específicas para você. Porque... E elas estão cada vez exigindo um profissional dedicado a isso. Exatamente. Porque o ambiente, né, ele está ficando cada vez mais complexo. Mais complexo. A concorrência vai só aumentar. A concorrência nunca vai recuar. Você sempre vai ter concorrentes na sua frente. Isso é saudável, porque te coloca também ali algo que você precisa melhorar. Eu vejo sempre que outros assessores, outras agências, eu olho sempre para eles realmente como concorrentes, mas que eles têm ali a minha admiração e que eu vou ter que lutar também para... A mesma coisa é para o mundo da educação, né? E, por exemplo... a gente precisa entender a linguagem onde você está, né? Onde você está. Mas você comentou, né, no sentido de entender seu público, Sim. né? Você consegue me dar um exemplo prático, né? Sim. De como ela faria para entender esse público e de como ela consegue olhar o que está sendo feito hoje, né, que seja na frente de marketing, comunicação, ou se quiser falar comunicação e marketing, que ela consiga olhar e entender que aquilo que está saindo está alinhado ao público. Sim. Você consegue me dar um exemplo? Por exemplo, eu acredito muito no trabalho de pesquisa, que eu acredito que é o marketing que entrega isso, né? Elaborar pesquisas assertivas do público ali. Qual é o público daquela escola? É A e B? Então, onde está aquele público A e B? Está no bairro X, no outro, tal. Então, vamos elaborar uma pesquisa para entender o que esse público consome. Tá. Vamos monitorar esse público. Quando você fala consome, consome o quê? Informação. Consome informação, né? Então, o que ele consome? E quais são os veículos? Consome, onde você ele assiste televisão? A gente tem ali 30% da pesquisa voltada para, sim, eles ainda consomem televisão. Mas o que eles assistem? Eles são mais religiosos? Entendi. Não são? Assistem mais canais de notícia, mais de entretenimento, né? 30%. Então, você vai ter que trabalhar. 30% é uma porcentagem forte. Né? Então, eu vou ter que trabalhar talvez com uma TV Aparecida. Como é que você vai trabalhar essa TV Aparecida? Como é que você vai chegar lá, né? Não é só, né? O marketing vai trazer essa pesquisa e aí vai surgir
realmente as necessidades de comunicação com esse público, né? Como o social media também. Sim. Por exemplo, onde que esse pai vai consumir a informação na hora que ele quer procurar uma instituição de ensino para o seu filho, dentro do Instagram. E a gente aqui fala de pais que ainda não estão ligados no TikTok diretamente. Sim. Não consomem. Esse público ainda, né, diante das pesquisas e tudo mais. Se a gente for entrar, né, no sentido de quais são os canais. Eles ainda não consomem, óbvio, consomem, mas não é tão ativamente. Eles estão no Instagram e eles estão no LinkedIn, porque eles são profissionais também, enfim. Então a gente precisa ter tudo isso muito bem alinhado, mas eu acho que uma pesquisa vai abastecer muito bem isso, né? Monitorar realmente esse público-alvo, monitorar o seu concorrente, né? A escola X é uma escola semelhante à nossa, né? Tem ali um público que a gente também gosta. Por que eles vão mais para lá e não para cá? Agora, dos pontos que você colocou, esse primeiro ponto no sentido de entender o público, né? A gente tem as pesquisas e o direcionamento e tal. Aí, do outro lado, como é que ela consegue olhar o que está sendo feito e minimamente detectar se, faz sentido. Faz sentido, isso que está saindo está comunicando com o meu público mesmo ou não. Talvez algum exemplo prático, talvez textual. Não sei se você tem alguma dica para dar para eles do tipo, olha, observe isso ou aquilo. Tem alguma coisa no radar que você acha interessante? Eu acho que, assim, engajamento faz sentido. Aquela ação promover um engajamento. Uma coisa que a gente tem que é uma dica boa também, é óbvio, você vai olhar o cenário, ver o que é possível, às vezes olha para o concorrente e também consegue puxar alguma ação, não copiar, mas assim, né? Sim, mas você também pode inovar. Você pode inovar. Vou promover aqui na escola um dia para eles entenderem o nosso trabalho de... Vou falar robótica de novo, que é um termo mais... robótica. E aí eu vou chamar o pessoal para conhecer. Por exemplo, eu trabalhei atendimento de uma instituição que tinha o TCC deles, na verdade era um evento que acontecia lá, com todos os últimos anos de engenharia, administração, e lá eles levavam para abastecer o ABC em São Paulo, inovações no mercado. Legal. E isso eles convidavam, abriam a instituição. E isso já é uma ferramenta que você está proporcionando para várias frentes. Sim. Uma, para levar novos alunos. Nossa, olha que legal, eu posso ser um aluno que vou apresentar aqui. Porque era um evento que também abordava a gente empresários. Empresários iam lá conhecer. Sim, era uma forma de atração, de atração. Como vamos falar de escolas até o ensino médio, mais ou menos. Por exemplo, promover debates entre os alunos de ética. A gente vai fazer um dia aqui, um vai debater a verdade de uma coisa, o outro vai... E está aberto para a comunidade, para a população. Sabe? Agora você tem falado bastante do público-alvo e tal. Sim. Você ainda acredita no estudo das personas? Eu acredito muito. Eu acredito. Não sei. É uma pergunta que eu acho que seria mais passando para você, mas você acredita ainda nos estudos das pessoas como uma ferramenta de planejamento? Eu acho que faz sentido sim, porque a gente não pode deixar de acreditar ainda, né? Por mais que tenha tanta tecnologia aí no mundo, mas a gente não pode tirar a humanização das coisas. Liz, pensando em instituições de ensino, né? Qual seria a sua sugestão para uma estrutura mínima, né, dentro dessa instituição de ensino, para com que ela dê conta, né, de ter um setor que funcione, que faça as entregas, pensando nessa perspectiva da comunicação? A gente tem que partir ali da premissa que a gente tem que ter os profissionais corretos para as áreas de necessidade, né, daquela instituição. Então, a gente tem que ter alguém mais voltado para o marketing, obviamente, né, porque é ele que realmente vai ser o gestor de algumas coisas ali da parte da comunicação.
Temos que ter um jornalista, se você quer falar de comunicação, um pouco mais efetiva em relação a texto, em relação a entradas mais assertivas para fora da sua instituição. Temos que ter alguém que crie, desenvolva peças, inovações, que aí a gente fala de um publicitário, né? Mas a gente precisa entender isso realmente, aonde a instituição também vai atuar, como ela quer chegar, né? Olhar também para os seus concorrentes em volta, ver se realmente você está bem estruturado, se só com 3 profissionais já seria suficiente, né? Mas os profissionais certos. Eu posso entender então que o grau de competitividade de onde eu estou inserindo, ele vai interferir até nos especialistas que eu vou ter dentro desse setor, né? E dentro das necessidades que eu tenho de estrutura desse setor. E para melhor entrega, né? Não adianta você abastecer só um profissional com tudo que engloba a comunicação. Não, às vezes ele vai fazer muito esforço para entregar uma coisa que não é ali da capacidade dele, e ele vai deixar de fazer o que ele é realmente efetivo, que ele realmente entrega com qualidade. Né? Então a gente precisa ter esse olhar também. E quando a gente está falando nesse contexto da comunicação, hoje, né, então você fala assim, poxa, ele vai produzir um bom texto, né? Sim. Quem seria a pessoa responsável para produzir, por exemplo, os textos de um social post? Ou você está falando de um texto que vai para a imprensa? Sim. Como é que você vê isso, a produção de conteúdo hoje, nesse contexto da comunicação? Sim, precisa ser uma pessoa totalmente especializada nessa questão de entrega de texto, né? Que tenha um tempo ali de carreira, que tenha se firmado realmente. Hoje a gente tem muito profissional novo que vem aí com entregas de tecnologia e que facilitam, mas não é uma comunicação realmente efetiva, que a gente vê muitos erros, né? Então a gente precisa ter um profissional que realmente tenha uma bagagem, sabe? Ele pode não ser um jornalista, nem sempre, às vezes, aquele que vai te entregar um texto vai ser um jornalista, mas ele tem que ter as habilidades, né? Ele tem que ter coisas que realmente façam sentido para uma condução de um texto efetivo. Agora a gente está falando de produção de texto. Muito texto, né? Como é que é a chegada da inteligência artificial no seu ambiente de trabalho? Como é que ela tem participado disso? Há pouco tempo atrás, a produção do texto, da estratégia de comunicação, escrita, partia tudo talvez da sua mente, da pessoa que vai escrever, né? De uma forma, com uma estratégia de escrita, vou usar o termo assim. E aí, de repente, a gente tem a inteligência artificial produzindo conteúdo. Então, como é isso hoje dentro... Assim, eu vou falar eu como profissional e depois eu falo dos novos, enfim. Por exemplo, eu como profissional, eu vim de uma geração que foi abastecida realmente por um regime um pouquinho mais rigoroso em relação a texto. Então, o texto tem que ser feito do zero, da nossa cabeça, onde lá a gente puxa as premissas, onde, quando, por quê, quem, enfim. Então, tudo teria que estar ali no texto, fora a ortografia, fora o tamanho de laudas, enfim, tudo isso nasceu, né? A gente nasceu dentro de uma graduação, então a gente vai se aperfeiçoando e o mercado também faz isso com a gente. Hoje em dia, eu olho para a tecnologia muito mais como um apoio, talvez em tempo. Estou meio sem ideia aqui de partir de um texto do zero. Então, eu uso a inteligência artificial para garantir talvez algumas coisas, sabe? Como eu poderia começar um texto assim, assim, assim. E ela me dá algumas sugestões. Aí, legal. Faz sentido. Conseguir otimizar meu tempo ali. Sabe? Mas, ainda assim, eu tenho muito essa prática de fazer o texto, né, do jeito que eu quero. Do jeito que você aprendeu. Do jeito que eu aprendi. Depois eu passo para a inteligência artificial, talvez para fazer uma revisão. Né? Eu escrevo no bruto e vejo uma revisão. E mesmo assim, olho de novo, porque às vezes a revisão sai algumas coisas que não estão corretas, né? Mas hoje é isso que eu falo, é muito mais para apoiar
a parte da comunicação e otimizar, que é o que a tecnologia faz em todas as áreas, né? É do que realmente substituir, talvez, o texto 100%. Não, comigo isso não acontece. Mas eu sei que existem pessoas que usam já estão fazendo 100%, nem leem, entendeu? Você me fez lembrar, eu cheguei até a comentar com você antes, né, que eu fui construir, né, alguns blogs, né, e que normalmente eu aciono o redator, né, e o redator faz a construção dos blogs, faz a amarração, o trabalho de SEO todo do texto. E aí eu falei, deixa eu fazer um teste aqui, vou usar a inteligência artificial para fazer a construção, né? Os textos saíram, né? Eles estão em estágio de aprovação já. Mas isso me fez parar em alguns momentos ali, refletindo um pouco sobre isso, né? No sentido justamente da profissão redator. Né? Quando a gente tem inteligência artificial, como eu brinco, que é assim, consertando textos ruins, né? Então e aí eu vi realmente assim um potencial no uso da inteligência artificial, né? Mas, né, ela só vai funcionar se a gente souber dar os comandos. Exato. Não sei se também é a sua visão sobre isso. O fator humano, ele é extremamente importante ainda. Não, é importante, e é aquilo que eu falo. A tecnologia, ela nunca vai dar um passo para trás. Ela sempre vai dar vários para frente. Você tem que acompanhar isso também, né? Isso também é interessante na parte de você se atualizar, de você melhorar, talvez alguma entrega e tudo mais. Porém, a gente tem que entender que, como em todas as outras áreas, ela não é emocional, ela não tem a emoção, ela não tem o olhar da pessoa, ela não tem o olhar do cliente, né? Só quem tem a imersão desse cliente que viveu, que sabe, é você. Então você realmente vai conseguir dar algo, dar o contexto. Né? E assim, a gente também tem que entender que a ferramenta tá ali, mas ela só vai ser eficiente com boas perguntas. A tecnologia dá a resposta. Nós fazemos as perguntas. E perguntas, assim, vamos falar bem, né? Perguntas burras não vão te entregar um texto bom. Ela não vai conseguir fazer nada se você não souber perguntar. Não vai. Mas agora tem muito curso, vou ensinar você a mexer sim. Acho interessante você, né? Acredito que é interessante você se aperfeiçoar para saber quais são as tecnologias e tudo mais. O pessoal que é um pouquinho mais, assim, da nossa geração, um pouquinho mais para trás, às vezes fica, não vou usar. Não, é legal você usar em alguns pontos, né? Porém, você não tem que fazer disso, por exemplo, 100%, acreditar 100%, né? Você tem que ver se realmente ela te entregou. Porque por mais que você faça as perguntas corretas, às vezes ela vai dar uma deslizada em algum momento e você vai passar isso para o seu cliente. Como é que fica? Né? É muito interessante a gente pensar isso numa reflexão que vale até uma discussão para um outro programa do Hands-On sobre saber fazer as perguntas, né? E de repente trazer até um educador para com que a gente pudesse conversar junto com eles, porque tem muita coisa que está lá na formação, né? Para com que a geração consiga aproveitar toda essa tecnologia de fato. Com certeza. Porque é isso, se você não sabe fazer as perguntas, não vai, você tem que ter o exercício da educação, né? Por isso que eu ainda reforço, a gente nunca deve parar de estudar, de se aperfeiçoar. Mas eu tenho uma tecnologia que me abastece. Sim, mas é aquela coisa, né? Do talento que a gente fala. Você pode ser talentoso, mas uma hora a parte acadêmica ali vai pegar. E aí você cai. Né? Então você tem que ter essa estrutura da educação, de ir atrás realmente de aperfeiçoamento, do saber. Isso, a tecnologia, ela vai ser útil ali, mas ela não está em busca toda hora de eu vou em tal lugar. Ela vai evoluindo, mas a capacidade realmente é humano. E ela só existe porque tem humanos com necessidades. Sim. E é isso. Né? É o fator humano. É o fator humano. Liz, recentemente saiu uma pesquisa e ela trazia uma informação interessante. 42% dos adolescentes, eles não sabem, né, checar ou verificar se aquela informação que está passando no feed deles é verdadeira ou falsa. Isso me acendeu, né, um sinal amarelo, assim, do tipo assim, de um alerta, né, porque eles estão sendo impactados e consumindo informação o tempo todo. E eles não conseguem checar e não conseguem também diferenciar se aquilo é algo que foi pago,
ou se aquilo é uma informação construída por um jornalista que fosse. Exato. Entendeu? Como é que você vê isso, né? Isso é uma coisa que vai acontecer cada vez mais. A gente não tem também como controlar muito isso. Porém, a gente, talvez ali o papel do pai, de alguém um pouco mais velho, de orientar que esse adolescente, esse jovem, ele consuma mais que uma informação para que ele tenha a sua própria opinião. Porque é disso que funcionam realmente os veículos de informação, né? Nós, jornalistas, a gente tem essa função de repassar a informação, né? E você vai ler e vai ter a sua própria opinião. Porém, você não tem só que se abastecer por um veículo. Você tem que consumir outros veículos, né? Para que você tenha essa checagem. E hoje ele não faz isso porque ele não está acostumado. Ele não foi lá atrás, ele não teve essa questão que a gente teve muito bem assim, né? No nosso tempo, vou dizer dessa forma, a gente tinha uma informação ali na TV muito bem apurada, 2 lados sempre, e aquilo era uma verdade. Realmente a verdade só existe uma, não existem 2, é só uma verdade, né? Ninguém está meio grávida, ou ela tá ou não tá, certo? Não tá. Então assim, mas assim, checar realmente, porque isso tudo impacta, né, no seu desenvolvimento, e você pode ser aquela pessoa que está disseminando uma fake news, né, num grupo de família, com seus colegas. Então assim, a checagem da informação é muito valiosa, não só para aqueles que estão na comunicação, mas todos. Então chequem se isso faz sentido. Tem pesquisa, tem dado, realmente isso aconteceu? Será que não é só um lado que foi contado ali? A gente tem que ter essa educação, esse pensamento, né? É saudável, né? É saudável. E, por exemplo, matéria paga. Como que a gente identifica se a matéria paga? Todas as matérias pagas, elas estão sinalizadas. Ou pela empresa que pagou por aquele espaço, né? Ou por alguma outra empresa que faz esse processo, né? E aí ela vai trazer realmente só coisas institucionais e que fazem sentido, que foi alguém que depositou esse conteúdo. Agora, se você tem ali redação, se você tem ali o nome do jornalista, dá o Google, vê se o jornalista, qual veículo, vê se faz sentido. Aí sim você pode passar a realmente se basear, ser uma consulta mais efetiva, mas não deixar de consumir outros veículos, né? O que eu tenho lido, né, e é o que também um pouco do que eu comento, né, falo nesse sentido, ok, a gente está sendo impactado continuamente pelas redes sociais. Sim. Muita coisa que está ali não é verdade, não é real, aquela vida não é real. Muita coisa montada também para impactar. Toda essa discussão em torno do efeito da rede social hoje na nossa sociedade. Mas eu sempre recomendo assim, viu uma notícia ou algo na rede social, vá nos grandes portais de notícias. Sim. Né? E mesmo nos grandes portais, e verifica se aquilo é real, se está acontecendo mesmo. Né? Não saia rapidamente compartilhando uma informação que foi colocada na rede social sem a checagem. Exatamente. Mesmo assim, você tem um consumo de um veículo de grande alcance. Veja outro também de grande alcance. Vê se as informações fazem sentido. Fazem sentido. Né? Se isso realmente... Porque, assim, essa coisa da rede social, abastecer a gente o tempo inteiro de informação, não é uma coisa... É que agora está nas nossas mãos. Mas isso já existia no passado. A gente... Por exemplo, a televisão, ela fala sobre taxa de desemprego e em seguida ela já vem com olha o que aconteceu, o desastre na cidade X. Qual é o tempo de processo? Entende? Muito pequeno. Muito pequeno. Muita informação, muito rápido. E por isso que você tem que sempre desenvolver a sua mente, né? Calma aí, não, eu vi aquela questão da taxa de desemprego, aquilo me atraiu, deixa eu anotar aqui, depois eu vou consumir um pouco mais sobre isso. Né? Você saber consumir informação. Porque são muitas... isso é muito bom. É muito bom você hoje ter a comunicação rápida, né? Eficiente. Você consegue saber o que está acontecendo na China, nos Estados Unidos. Enfim, política, você tem mais alcance com a política, mas você tem que tomar cuidado também, né? Então, por isso, consuma de veículos que realmente são veículos sérios, com jornalistas sérios, né? Como também consumem conteúdos de influenciadores que façam sentido.
sentido. E aqui eu faço outra provocação. Por exemplo, você é super... eu consumo sobre esporte. E aí você consome muito sobre um atleta. Esse atleta, ele tem uma dinâmica que talvez para você não faça sentido. Por exemplo, a parte nutricional dele. Olha, gente, eu tô comendo isso aqui. Não, agora eu vou também comer, porque se ele tá comendo... Calma, não é assim, né? Ele tá passando realmente o dia a dia dele e tal, mas essa parte de nutrição você tem que ir para um profissional, né? Não dá pra gente lidar com todas essas informações sem um filtro. Não dá. E assim, é difícil. Realmente é difícil. Às vezes nós mesmos que lidamos com a comunicação, a gente às vezes é pego com alguma coisa ali, acontece, mas é realmente ter na cabeça que você precisa, não, peraí, eu vou ter um tempinho, eu vou dar uma checagem, vou fazer essa checagem, ver se realmente faz sentido, né? Agora você falou do esporte, e aí eu vou puxar um pouco para sua vida pessoal. Tá bom. Me conta um pouco como está sendo a experiência do esporte na sua vida. O quanto ele tem impactado, espero que positivamente. Com certeza, não, com certeza. E qual é a lição que ele deixa, né, para você? Eu falo que o esporte mudou minha vida, né? Porque eu estava muito tempo sem fazer, desde que eu entrei para a faculdade, dos 20 aos 28 anos, até os 30, assim, eu fiquei um pouco parada. E aí que eu vim para o interior, né? Que eu tive realmente uma qualidade, que você passa a ter uma qualidade de vida melhor. Falei, não, eu tô precisando realmente fazer esporte. E aí atrelou que também eu comecei a atender um cliente que é da parte do esporte, a Fabiola. Ela trouxe a natação, né? A natação ainda estou nas descobertas, não que nem você, que já é um mestre das águas. Mas ela o esporte mudou a minha vida em questão de emocional, né? Hoje eu sou e faz sentido para o meu profissional, porque eu sou uma profissional muito mais focada, né? Ele traz isso, ele traz foco, ele traz determinação, disciplina. Você só vai melhorar se você realmente for no treino, se você ter a regularidade, né? E você também não pode comer qualquer porcaria, que isso vai interferir no seu treino, na sua entrega. Então, isso tudo realmente fez muito mais sentido para esse novo ciclo, né, que eu tenho hoje em dia. Então, esporte, eu posso falar que assim mudou minha vida e eu estou amando, eu sou viciada em esporte. E é o que dá também essa parte que muitos falam, faço terapia, então, gente, a terapia para mim é o esporte. Me dá leveza, sabe? Ele te ajuda, né? Ele conecta pessoas. Olha nós aqui, né? Nós somos, né? A gente vai no circuito mais, conversa tudo e hoje estamos aqui. Então, assim, ele faz a ligação e com pessoas que realmente têm um propósito e um foco, acho que meio parecido. Eu acho que tem a ver com propósito de vida. Tem propósito de vida e não podemos deixar, principalmente aqui, né, para vocês que acompanham o Antena, o Hands-On, o esporte é educação também. Sim. É educação. O esporte ensina. Então, E ele constrói conexões emocionais muito fortes e importantes. Então, eu falando é meio suspeito, porque eu acredito muito na força do esporte, né? Como ferramenta de formação, né? Mas é uma prova que deu certo. Educação, espero que sim. Nós estamos aqui para isso, né? Para falar quanto que isso. Mas eu acho que é um movimento também que vem crescendo muito. Essa geração de agora, desse século que a gente vive, consome muito esporte, né? Vive muito esporte. Sabe o quanto isso é importante. E a gente pensa por educação, mas também lá na frente. Eu quero ser uma idosa que consiga nadar, que consiga correr, lá na frente, que tenha qualidade de vida. Eu tenho também uma frase que né, assim, eu quero envelhecer, né, o mais jovem possível. E aí eu tenho, né, uma amiga que ela me corrigia sempre, que é assim, o mais saudável possível. Então eu acho que é envelhecer o mais saudável possível. Exatamente. E para isso a gente precisa agir agora, né? Manter esse movimento. Exatamente. Quanto mais rápido começar, você vai ter ganhos muito melhores aí para sua vida. Liz, queria te agradecer a participação no Hands-On, né, o nosso programa de entrevistas da Atena Educacional.
Foi um prazer poder ter conversado com você, ter trocado um pouco sobre a área da comunicação, esclarecendo um pouco melhor isso, né, para as pessoas que nos assistem, né, que estão conosco. E a gente precisa marcar uma segunda rodada. Com certeza. Eu queria agradecer e, assim, parabenizar pela essa iniciativa. Legal, que eu sinto, às vezes, um pouquinho, a gente precisa se aproximar mais, principalmente o pessoal da comunicação, aqueles profissionais que entregam comunicação, porque a gente não fala muito sobre isso, né? Então faz todo o sentido aqui. Parabéns por esse projeto incrível e, com certeza, me chamando, eu estou aqui com vocês. Gratidão. Obrigada. Obrigado.